alegria estar com os irmãos aqui nessa noite. Pelo jeito, metade da igreja hoje ficou com a mamãe, né? Ou tinha muito santista ficou chorando em casa hoje. Não veio para a noite de celebração. Alegria estar com vocês aqui nessa noite e poder ter o privilégio de compartilhar a palavra de Deus num dia tão especial. Vocês deram um abraço na mãe aí? Na mãe, na avó, na tia, na esposa. É bom, né? Dia das Mães é gostoso. Dei um beijo na minha avózinha. Fiquei tão feliz. Minha avózinha, de vez em quando, fica sem reconhecer as pessoas, às vezes, memória, às vezes, prejudicada. Fui lá hoje para dar um beijo nela. 91 anos de idade ela. Fui lá dar um beijo nela, ela logo me viu, abriu aquele sorrisão dela, eu enchi ela de beijo, a gente encheu ela de beijo, né? A gente fez uma farra boa com ela. Como é bom, é dessas coisas que a vida é feita. Mas, queridos, eu queria compartilhar com vocês algo que está no meu coração nessa noite. A gente pela manhã celebrou o Dia das Mães, uma palavra especial para as mães, um culto especial para as mães, e eu queria nessa noite mudar o enfoque e falar com vocês sobre fé. Falar com vocês sobre como é que a gente se posiciona, como é que a gente reage diante dos grandes gigantes que a vida coloca diante de nós. Como é que a gente reage diante de grandes obstáculos, diante de situações que nos parecem impossíveis de serem vencidas ou ultrapassadas. E tem uma história na Bíblia que eu gosto muito. Aliás, o meu personagem bíblico, o meu líder bíblico predileto é Davi. Ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Poeta, rei, grande líder, um homem especial de Deus, e eu queria olhar para a história dele e a partir da história dele, rapidamente aqui nessa noite, extrair algumas lições importantes para a nossa vida cristã. Lições importantes para fortalecerem a nossa fé. E eu queria convidar vocês a que abrissem comigo no texto do primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Uma história muito conhecida. A história de Davi e Golias. Quem é que conhece a história de Davi e Golias aqui? Não, melhor, quem é que não conhece a história de Davi e Golias? Bom, tem gente que conhece e tem gente que nem conhece, que nem desconhece. Davi e Golias. Vamos ler juntos essa história. Eu vou destacar alguns versículos. A história de Davi e Golias está registrada no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. E eu vou destacar dessa história, desse capítulo, alguns versículos importantes para a nossa reflexão aqui dessa noite. O versículo 4 diz o seguinte: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. 2,90 metros de altura. Versículo 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Versículo 10. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem sozinho para lutar comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Versículo 16. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou
e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Versículo 26, parte B, finalzinho do versículo, é Davi perguntando, depois de ter ouvido os desafios de Golias: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? 31, as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele e dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, eu não estou acostumado. Então ele tirou tudo aquilo, em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. 42. O filisteu olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei sua cabeça. 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. 49, agora o final da história. Tirando uma pedra de seu alforje, quando o gigante vem na direção de Davi, Davi, tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Eu fico pensando nessa história. Por que esse registro bíblico está aí? Que sentido faz esse registro bíblico da disputa, do duelo entre Davi e Golias, para nós, hoje, em pleno século 21? Eu não tenho a menor dúvida, queridos, eu não tenho a menor dúvida de que essa história está aqui na palavra de Deus para fortalecer a minha e a sua fé. Porque ela é uma história que nos mostra que finais improváveis podem acontecer. Ela é uma história que mostra para a gente que o nosso Deus, o nosso Pai eterno, é um Deus especialista em surpreender aqueles que se acham poderosos e dar finais improváveis, com vitórias improváveis a pessoas improváveis. Às vezes a gente acha que para a gente fazer algo de especial no reino de Deus, ou algo de extraordinário nessa vida, nós precisamos ser extraordinários.
Ou a gente olha e vê alguém sendo usado por Deus e a gente fala, nossa, aquela pessoa é extraordinária. Bobagem. Deus, o nosso Deus extraordinário, é um Deus especialista em usar pessoas ordinárias como eu e como você. É isso que essa história contém. Essa história é a história do menino, do adolescente, que derruba o gigante, que derruba o guerreiro experiente. O guerreiro que o texto diz que todo mundo está morrendo de medo. Um guerreiro de 2,90 metros de altura. O que está acontecendo? Qual é o contexto em que está acontecendo essa história? Campo de batalha, de um lado o exército de Israel, do outro lado o exército filisteu. Era costume na época um desafio para duelo, para poupar, por assim dizer, os exércitos de um grande embate. Então eles faziam o quê? Escolhiam um campeão de um lado e o campeão do outro. Os dois faziam um embate. Aquele que vencesse conquistaria o povo adversário. Conquistaria o exército adversário, as terras do adversário, enfim, o reino do adversário. É exatamente o que está acontecendo aqui. É esse o desafio que Golias, o gigante filisteu de 2,90 metros, está fazendo ao exército de Israel. É uma cena parecida. Alguém aqui assistiu um filme chamado Troia? Quem viu esse filme? Quase todo mundo viu. Lembra daquela cena em que os dois campeões, um de cada lado, de Troia e de... está me fugindo o outro. Esparta. Boa. De Troia e de Esparta. E quando a gente tem, um deles é um gigante enorme, e o outro é o Aquiles, o campeão, que é chamado para enfrentá-lo. E aí vem aquela coisa do duelo e tal. É uma cena mais ou menos parecida. É isso que está acontecendo aqui. E nesse contexto, um adolescente de 15 para 16 anos, a pedido de seu pai, vai ao campo de batalha, porque todos os seus irmãos estavam ali acampados com o exército, e ele era o mais novo, garoto, adolescente, mais frágil, pastor de ovelhas, acostumado a lidar com os animais. E o pai dele chega para ele e fala: escuta, filho, vai lá, dá um pulo lá no campo, faz tempo que eu não tenho notícia dos seus irmãos, vai lá, traga notícias deles, leve notícias nossas, e leve também uma comida para eles, uma comida especial que o pai preparou aqui. E ele está levando. Quando ele chega no campo de batalha, ele se dá conta dessa cena. Ele chega no meio dessa cena. De um lado um exército, do outro lado outro exército. Ele chega em meio ao exército de Israel. E ele vai vendo aquele povo calado, aquele exército todo, como diz o texto bíblico, atônito e apavorado. E ele ouve um grito lá no fundo. Um homem gritando lá e desafiando, e todo mundo do lado de cá, quietinho, morrendo de medo. E aí, a história se desenvolve da forma com a qual a gente leu aqui. Mas essa história é uma história, com certeza, talvez na Bíblia, nenhuma outra história expresse tão bem um final surpreendente como essa história. Alguém tem alguma dúvida de que se tivesse uma bolsa, aliás, devia até ter uma bolsa de apostas lá, entre uma bolsa de apostas na luta, no Street Fight, do Davi, do MC Davi e do Minotauro Golias? Alguém tem alguma dúvida de que as apostas eram de 1.000 para 1, de 10.000 para 1? Todo mundo te dava como certo que o gigante venceria aquele menino, talvez não muito certo do que estava fazendo, ou talvez inconsciente do que fazia. Mas a história termina com uma vitória surpreendente, dada por um Deus surpreendente, aquele garoto que ali estava. Bom,
Dito isso, e por que eu estou dizendo isso? Porque a partir dessa história, eu queria extrair 3 ou 4 lições para a gente. Do que a gente pode aprender com Davi? Que lições nos traz Davi, nos dá Davi, quando a gente se deparar com gigantes nessa vida? Quando a gente se deparar com situações que parece que assim, não tem jeito. Prognóstico, aposta 1000-1, esquece. Esquece. Impossível. Não tem mais jeito. Não tem como. Como é que a gente se porta diante dessas situações? Primeira lição que eu aprendo com Davi. Quando a gente estiver diante do gigante, quando você estiver diante do gigante, haja de acordo com a sua consciência. Quando você estiver diante do gigante, o quê? De acordo com a sua consciência. Deus costuma falar conosco em situações de crise, em situações dramáticas da nossa vida. O Espírito Santo de Deus costuma falar com a gente através da nossa consciência. Gente, o que está acontecendo aqui? O texto bíblico diz que durante 40 dias o filisteu gritou de manhã e de noite. O exército estava atônito e apavorado. Vocês imaginam um cara de 2,90 metros de altura? Um cara de 2,90 metros de altura, eu tenho quase 1,90. O cara teria 1 metro a mais do que eu. Um gigante, forte, guerreiro experimentado, treinado na tática militar. Imagina esse cara vem de manhã e grita. Ninguém se move. Aí ele vem de tarde e grita. Ninguém se move. Aí ele vem no dia seguinte, grita. Ninguém se move. E vai. 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias de manhã e de tarde. Quantas vezes ele gritou? 80 vezes. Foi uma pegadinha só para ver se estavam prestando atenção. O cara gritou 80 vezes. Posso dizer um negócio para vocês, sem medo de errar? Depois do cara ter gritado 80 vezes, ele não tinha mais no imaginário daqueles soldados, ele não tinha mais 2,90 metros. Ele já estava com 8, 9, 10 metros de altura. Os caras não acreditavam que alguém pudesse enfrentá-lo. Aquele que já era difícil em condições normais, depois de 40 dias gritando de manhã e de noite, esquece. Nisso, vem um garoto que chega, e o menino chega, aquele adolescente chega, e ouve aquele grito lá do fundo. O que é isso? O que esse cara está falando aí? Como é que é? Ô pessoal, vocês não viram ele desafiando o exército do Deus vivo? Ai, cala a boca, menino. Tu tá louco? Fala baixo. Fala baixo. Tá maluco? O cara ouve. Não, que é isso? Escuta, não tem ninguém para enfrentar esse cara? O que está acontecendo aqui? Aí imagino que um dos irmãos dele lá, isso aqui é tudo, estamos contando a história. Mas imagino que um dos irmãos dele chegou lá e falou: escuta, Davi, fica quieto. Ô pessoal, não dá muita bola, é o seguinte, o Davi é garoto, pastor de ovelhas, ele não está acostumado com essa coisa de guerra, ele está vindo aqui agora, sabe como é que é? Adolescente, não sabe nada, entendeu? Não sabe nada, ele é muito voluntarioso. Não, peraí. Vocês não vão lutar? Ô Davi, fica quieto, rapaz. Não, peraí. Vocês não vão lutar? Então pera só um minutinho. Eu vou lutar. Ô Davi, calma, menos. Garoto, pera só um minuto. Tu tá louco? Não, pera só um pouquinho. Pera só um pouquinho. Eu vou lutar. Gente, essa afirmação me faz pensar que o Davi está ouvindo a voz da consciência dele. Que o Davi está ouvindo a voz de Deus.
E ele começa a ouvir a voz de Deus, ele começa a ficar incomodado, e ele pensa assim: como é que deve agir um homem de Deus, uma mulher de Deus, numa situação como essa? Ah, espera só um minutinho. Um homem honrado de Deus numa situação como essa vai e enfrenta. É incrível porque o Davi não fica fazendo conta. Percebeu que ele não fica fazendo? Bom, espera só um minuto, espera aí. Mas se eu for lutar, cara, e se der errado? Bom, se der errado, se a espada pegar do lado de cá, eu posso perder um braço, mas pegar aqui, ixi, aí é morte. Poxa, mas e a minha namorada que eu deixei lá? E as minhas ovelhas? E a minha carreira? E a minha carreira promissora de pastor? E o meu, escuta, pera só. É incrível que Davi não fica pesando perdas e ganhos. É incrível que Davi, presta atenção, é incrível, percebe que Davi não vai perguntar a opinião de ninguém. Porque se ele vai perguntar a opinião de ninguém, sabe o que ele vai ouvir? Ah, Davi, para, que é o que ele deve ter ouvido. Não, Davi, para. Davi, você não tem a menor chance contra esse cara, meu. Você não tem a menor chance. Esse cara vai te esmagar. Esse cara vai te triturar. Esquece, Davi. Esquece. Mas o que me chama a atenção, gente, é que o Davi não fica fazendo conta. Não fica riscando probabilidades. O Davi não vai buscar a opinião de ninguém. Ele está absolutamente surdo para a voz e para o palpite dos outros, porque ele só ouve uma voz, que é a voz da consciência dele, que é a voz do Espírito Santo de Deus dizendo para ele: Davi, haja como um homem de Deus. Davi, haja como um homem honrado, vai e lute. E o que acontece? Ele vai e luta. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O nosso Deus, quando vê gente assim, surda para os palpites dos outros, sem ficar fazendo muita conta, sem muito joguinho de probabilidade do que eu perco e do que eu ganho, gente íntegra, gente fiel, gente correta, gente que ouve a voz da sua consciência, gente que na hora que o bicho pega está disposta a fazer aquilo que é certo. Posso falar para vocês o que acontece? O nosso Deus toma aquela briga para ele, ele vem e desce e puxa o tapete daquele gigante, e aquele gigante cai de cara no chão. Porque o nosso Deus é especialista em usar gente assim, para confundir aqueles que se acham sábios nesse mundo. Deus é um Deus que usa as coisas tolas para torná-las sábias. Deus é um Deus que usa os aparentemente frágeis para derrubar os fortes nesse mundo. E quando Deus vê gente assim, com o coração como Davi, ele olha e ele levanta do trono e fala: não, espera só um minutinho, que meu filho não está só. Esse gigante está se achando muito, dá licença. E ele vai lá e puxa o tapete, e o gigante cai de cara no chão. Porque Davi é um homem que age de acordo com a sua consciência. Mas o Davi vai mais, ele dá uma outra lição para a gente. Ele não é um menino que só age de acordo com a sua consciência. Na hora que vem o gigante, na hora que o bicho pega, na hora que o pau vai quebrar, o Davi nos ensina que há uma outra coisa importante para a gente fazer. Na hora que o gigante se coloca diante de nós, na hora que o gigante se coloca diante de você, o que Davi nos ensina é: seja quem você é. Não finja ser algo que você não é. Explico. Na hora que o gigante aparece, o que o Davi nos ensina, seja quem você é. Não tenta ser uma coisa que você não é, demonstrar uma coisa que você não é. Por que eu estou dizendo isso? Porque parece loucura. Vocês prestaram atenção no diálogo do Davi com o rei e com os comandantes do exército? Vocês prestaram atenção nisso ou não? O que acontece? O Davi fala: eu vou lutar. Aí o pessoal pega o Davi e fala: bom,
Aí alguém, vamos levar lá para os oficiais. Aí alguém ouve, não, espera só um minuto. Esse menino está falando que vai lutar, vamos levar lá para o rei. E o trazem o Davi para toda a corte. Aí sentam todos os generais, todo mundo lá sentado, na sala de guerra, comando lá do QG de guerra, todo mundo sentado. Vem o Davi. Eu imagino que está todo mundo sentado, falando, bom, finalmente teremos um guerreiro, todo mundo lá dentro da tenda sentado, finalmente teremos um guerreiro para enfrentar o gigante. E aí toca a trombeta, aí dão um sinal, para. E aí abre a porta lá da tenda. Quem entra? O Davi. Gente, imagina a reação dos comandantes. Você imagina um cutucando outro. O que é isso aqui? Peraí, só um minuto. Ô pessoal, chama aí, chama o guerreiro. Não, é esse aí. Não, pera assim, chama o campeão aí que vai enfrentar. Não, vocês estão de brincadeira. Imagina a reação do rei. O rei olha para ele e fala, meu filho, tu vai lutar? Vou sim, senhor. Espera só um minuto, você está se candidatando ao emprego de campeão de guerra de Israel, certo? Certo, sou eu mesmo. Escuta, então me apresenta aqui o seu currículo. Aí começou a entrevista de emprego. Ou não? Começou a entrevista. Bom, então vamos ver. Nome. Aliás, nem perguntam o nome. O cara vai direto. Escuta, mas qual que é a sua experiência? Conta pra gente aí qual que é a sua... Porque eles devem... Imagina, a hora que eles bateram o olhão no Davi, viram o garoto frágil. Tá? Escuta, mas qual que é a tua experiência? Imagina que foi até com chacota. Aí um cutucava o outro. O Davi, em que pese o ridículo da situação, podia ter... Não, espera só um minuto, o meu currículo. Você sabe quem eu sou? Você sabe filho de quem que eu sou? Você sabe a que tribo eu pertenço? Você sabe, afinal de contas, você sabe com quem você está falando? Nada disso. O Davi fala, vocês querem saber de mim? É, de você. Conta aí pra gente qual que é a tua experiência. E me encanta a simplicidade desse garoto. Ele olha para o rei e fala, rei, é o seguinte, eu não sou um cara muito aí das armas e tal, não tenho experiência de batalha, mas rei, é o seguinte, quando chega urso, eu sou pastor de ovelhas, tá, rei? Sei. Pastor de ovelhas, enfrentar batalhas. Então, rei, eu sou pastor de ovelhas. E quando eu estou cuidando das ovelhas do meu pai lá no campo, de vez em quando aparece o urso. E quando aparece um urso, eu pego um pedaço de pau e vou para cima dele. É. E às vezes aparece leão também. Ah, é? É. E quando vem leão, eu grudo na juba e pedrada na cabeça dele. Ah, sei. Escuta, o Davi, vamos fazer uma coisa? Você vai enfrentar? Vou. Então vamos fazer uma coisa, Davi. Eu vou emprestar para você. Não tem jeito, você vai enfrentar. Vou. Vamos fazer uma coisa? Então eu vou te emprestar a minha armadura. Ele deve ter pensado, pelo menos esse menino usando a minha armadura, não vai ser estraçalhado, quem sabe, no primeiro golpe. Põe a minha armadura. E aí o Davizinho vai lá, então me dá aí. E põe aquela armadura. E aí vem a cena que é descrita. Ele põe a armadura, e quando ele põe a armadura, aquela couraça vem aqui quase até o joelho dele. E aí ele põe o capacete, quando ele põe o capacete finca na cabeça e vem quase até o nariz. Ele já balança. Aí dá uma espada, leva a espada. Ele puxa a espada, coloca. Aí ele tenta andar. Aí ele não consegue andar, quase cai e fala, para tudo, rei. Para tudo, rei. Rei, eu não vou desse jeito aqui não, porque eu não estou acostumado com esse negócio. Ô rei, sabe por quê, rei? Eu vou te falar uma coisa. Já que nós estamos conversando aqui, já que o nosso papo é papo reto, deixa eu falar um negócio para você, rei. É o seguinte, rei. Eu aprendi nesses poucos anos da minha vida, rei,
que a vitória numa batalha não vem apenas da estratégia, não vem apenas do preparo, muito menos da armadura e das armas que a gente usa, mas a vitória quem nos dá, rei, é o Senhor. E o mesmo Deus que me entregou o urso e leão é o Deus que vai me entregar esse gigante aí, rei. De negócio de estratégia militar eu não sei muito, de esgrima eu não aprendi muito, escudo não sei usar, tática militar nunca frequentei a escola de guerra, rei. Mas uma coisa eu sei, rei, que eu não preciso da sua armadura, que eu não preciso do seu jeito, que eu não preciso da sua tática para vencer esse gigante, porque quem dá a vitória a um gigante, quem nos dá a vitória a um gigante, sobre um gigante como esse, é o Senhor dos exércitos. Ele não fica fingindo ser uma coisa que ele não é. Ele não coloca, aliás, essa figura da armadura de Saul traz uma lição para a gente aqui. Vou dizer para vocês, muitos de nós estão sendo derrotados nas batalhas porque estamos usando a armadura de Saul. O que isso quer dizer? Indo para a batalha, enfrentando os problemas, não de acordo com a nossa consciência, não de acordo com aquilo que Deus formou em nós, não de acordo com aquilo que nós somos, mas segundo a opinião dos outros, querendo tomar atalho. Quer ver um exemplo bobo? Um exemplo bobo, mas típico. Chega no dia da prova na escola, o cara não estudou nada. Aí, segunda-feira de manhã, chega domingo de noite, começa a bater o desespero. Putz, amanhã tem prova. Meu Deus, e agora? Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Ele pega o caderno, encosta, mentaliza, eu tenho a mente de Cristo. Quem sabe vem a revelação e nada. Não estudou, não fez o que tinha que fazer. Chega lá pelas 2 da manhã, 3 da manhã, fala, não vai ter jeito. Tem que fazer a cola, senão amanhã eu estou pego. E aí, ele pega a armadura de Saul para enfrentar a batalha que ele tem que enfrentar. Tenta buscar o atalho, o jeito mais fácil. Aí ele chega lá para fazer. Ele prepara a cola, capricha, faz ela pequenininha, tá? Só ele consegue entender. Dá uma colada aqui assim no antebraço e tal, capricha. Dá uma escondida boa. Aí ele chega. E ele é crente, viu, vai? O cara é crente. O cara é crente, cara de Jesus. Aí ele chega, senta. Aí ele olha de lado, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, não sabe nada, falando o que eu vou fazer. Ele olha de lado, tem um colando ali. Aí ele olha lá atrás, tem outro colando lá. Bom, agora é a hora, beleza. Aí o que ele faz? Ele pega discretamente, olha de lado e tal. E a hora que ele menciona, faz assim: professor, você aí, pode levantar, daqui a prova, pode sair, está colando. E eu, roxo, você mesmo, pode sair. Coisa típica de crente. Crente, quando quer tomar atalho, quebra a cara sempre. Ou estou errado? Quer fazer coisa errada, é assim, todo mundo faz coisa errada. O cara é crente, o menino é crente, vai fazer coisa errada, pumba, trombada na parede. Porque denuncia, está na cara, está no jeito. Nós não fomos criados para isso, não adianta. Não adianta. Quer ir por aí, quer pegar a armadura de Saul? Não, peraí, vamos dar um jeitinho, vamos arrumar, eu dou um jeito, eu faço. Não vai. Não vai. Na hora que o gigante se apresenta, na hora que chega o momento da batalha, Davi diz: rei, eu vou do jeito que eu sou. Aliás, eu vou pegar 5 pedrinhas aqui, vou colocar no meu alforje de pastor, vou pegar a minha funda, porque é assim que eu vou para a batalha, rei. Sabe por quê? Porque na hora da batalha, rei, o que faz a diferença é a boa mão do Senhor sobre a minha cabeça, rei. É Ele quem vai me entregar. E eu imagino que aquele povo olhou para ele e falou: meu Deus. Os que tinham alguma dúvida de que o Davi era meio doidinho, naquela hora tiveram certeza. Falou: tadinho desse menino, vamos olhar de camarote.
e ele vai para a batalha. E eu vou dizer para vocês, o nosso Deus, quando vê gente assim, gente que ouve sua consciência, gente que ouve sua voz, gente que é simples, gente que é honesta, gente que na hora que se apresenta diante de uma grande luta, é quem é verdadeiro, é correto, é transparente. O nosso Deus vê aquilo, ele não aguenta, ele se levanta do trono e ele vai lá e puxa o tapete dos gigantes que estão do lado de lá e concede uma grande vitória a esse tipo de pessoa. Deus é especialista em usar gente assim. Que mais que eu aprendo com Davi? Ele é um cara que age de acordo com a consciência. Na hora que o bicho pega, ele é quem ele é, ele não finge, não fica maquiando, enchendo linguiça no currículo, fingindo ser uma coisa que ele não é. Não, é ele, sou eu, assim, desse jeito. Mas ele vai além. Tem mais uma coisa que me encanta no Davi. Aí ele vai para o campo de batalha. Pegou as pedras, pegou a funda e vai para o campo de batalha. E aí tem um diálogo que está aí registrado, que vocês leram junto comigo, que ele vai para o campo de batalha. E nisso, o gigante vem na direção dele. Quando o gigante vem e vê o Davi girando a funda dele, ele fala, como é que é? E a Bíblia diz que ele olhou para Davi e viu o quê? Viu que ele era o quê? Ele era o quê? Vocês leram junto comigo. Viu que ele era? Está ali no 42. Olhou para Davi como? Vocês estão comigo ou já foram embora? É um caso de arrebatamento coletivo, súbito. Como é que é? Olhou para Davi com desprezo e viu o quê? Que era ruivo e de boa aparência. O gigante olhou para o Davi. Interessante, que o gigante olha para Davi de um jeito, com um olhar, e despreza. Vê um menino frágil, ruivo, de boa aparência. Falou, ih, playboy. Derrubar fácil. Só que aí que está a diferença. Porque Davi olha para o gigante nessa hora. E aí o gigante diz para o Davi, inclusive, você está pensando o que, rapaz? Que eu sou cachorro para você vir com pedra e pau para cima de mim? O Davi olha para o gigante numa perspectiva completamente diferente. Ele olha para o gigante e falou, gigante, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é a minha versão contemporânea, tá? Adaptada. Ô meu chapa, é o seguinte, tu pode ser grande aí para tuas negas, para esses caras aí que acham que tu é grandão, mas é o seguinte, pro meu Deus, tu é nada. Deixa eu falar, gigante, hoje mesmo o meu Deus vai te entregar nas minhas mãos e nós venceremos essa batalha. Gente, é uma perspectiva completamente diferente, por quê? Porque o gigante olha para Davi com os olhos naturais, com os olhos humanos. E o Davi olha para o gigante com os olhos da fé. O gigante era imenso. Imagina que ele olhou de cima para baixo, mas ele em nenhum momento falou, caramba, olha o tamanho da bronca. Não, ele olha para o gigante na perspectiva de Deus, com os olhos da fé, e ele fala, gigante, diante do meu Deus, diante da grandeza do meu Deus, diante da mão poderosa do meu Deus, que é o Deus que em outras situações me entregou urso, me entregou leão. Deixa eu dizer para você, gigante, diante do meu Deus, você é nada. Hoje mesmo, o meu Deus vai te entregar para mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A terceira lição que o Davi nos ensina é que na hora que os gigantes se colocam diante de nós
nós devemos olhar para os gigantes e para as situações de crise com os olhos da fé. Olhe para a crise com os olhos da fé. Isso é uma grande lição. Eu imagino que o Davi chega no campo de batalha, e ele vem, e o gigante lá, e o gigante olhando para ele vem vindo, e acho que daí ele dá uma paradinha. Imagina aquela torcida toda, falou, é agora. Ele olha para lá, olha para cá, todo mundo com a certeza que ele vai ser derrubado, mas eu imagino que o Davi, por um segundo, fecha os olhos e abre os olhos espirituais e olha para trás, e vê aquela legião imensa de anjos dizendo, vai Davi, o Senhor é contigo, vai Davi, que a boa mão de Deus é sobre a sua cabeça. Fica firme, homem valente. Deixa eu dizer para vocês, gente que olha para os gigantes com os olhos da fé, conta com suportes, com apoios que os outros não enxergam. Davi contava com a mão de Deus, só que ninguém via aquilo, porque Davi se diferenciava porque olhava com os olhos da fé. Ou não? É isso. O gigante olha para ele e fala, Fuf. E ele olha para o gigante e fala, é hoje, gigante. Sabe por quê, gente? Gente que ora é um perigo, gente. Gente que ora é um perigo. Porque gente que ora costuma contar com apoio, com suporte de uma força que ninguém enxerga, que é a força e a boa mão do nosso Deus. E aí o Davi abre os olhos de novo e fala, Deus, é agora. E Deus fala, vai Davi. E Davi gira, e gira, e gira, e quando o gigante vem, ele atira a pedra, e a pedra vai na testa. Percebeu que é a primeira, que ele podia ter errado, vai, desvia, ou o gigante dá uma desviada, mas ele gira, e atira, e acerta a testa do gigante, e o gigante cai de cara no chão, porque Deus entrega a vitória nas mãos de Davi, porque ele é um homem que age de acordo com a sua consciência, porque ele é um homem que ouve a voz de Deus, porque ele é um homem que está de ouvidos tapados para a opinião dos outros, porque ele é um homem que ousa ser quem ele é, porque ele conhece o seu Deus, ele conhece as estratégias do Senhor, ele conhece o poder de Deus, e porque ele é um menino de fé. E Deus vai lá e faz o quê? No tapete do gigante, ó, puxa, e o gigante cai de cara no chão, e Deus concede uma vitória absolutamente inesperada a Davi. Mas para encerrar com vocês nessa noite, tem uma última lição que eu aprendo com Davi. Quando o gigante aparecer, haja o quê? De acordo? Por quê? Porque Deus costuma falar com você através da sua consciência. Como assim? Vou dar um exemplo. Na hora da crise, dos problemas e tal, você sabe ou não qual a maneira certa e qual a maneira errada de agir? Sim ou não? Isso se chama voz da sua consciência. Isso se chama voz de Deus. Você sabe o que é certo a fazer e o que é errado, o que não deve ser feito. Na hora que o gigante se coloca diante de você, seja o quê? Seja o quê? Seja quem você é. Não finja ser uma coisa que você não é. Seja autêntico. Seja honesto consigo mesmo, com as pessoas e com o seu Deus. Davi não estava preocupado com a opinião do povo lá, que deve ter feito chacota e falado, não estava nem aí. Ele era quem ele era. E por isso pôde ser usado por Deus. Na hora que o gigante se apresenta, olhe para o gigante como? Com os olhos da fé. Porque gente de fé dispõe de aliados que os que não têm fé não dispõem. Por último,
terminou a história, certo? Derrubou o gigante, matou, cortou a cabeça. Acabou aí? Tem um detalhe que ficou. Tem um detalhe interessantíssimo que ficou. Que me inculcou num primeiro momento. Que é o seguinte. Lá no finalzinho, no versículo 55, está todo mundo com a Bíblia aí? Abre lá em 1 Samuel 17 de novo, para a gente encerrar. Vou encerrar com vocês. Encerrar com vocês. No versículo 55 diz o seguinte: quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei. Juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. Gente, vamos pensar aqui um minuto, para a gente fechar. O Davi tinha chegado no campo, o Davi tinha tido todas aquelas conversas, o Davi tinha ido à tenda dos generais, o Davi tinha colocado a armadura, tirado a armadura, o Davi, enfim, o Davi tinha acertado o gigante, aí o Davi passou a espada no pescoço do gigante, na cabeça do gigante. Foi só aí que o rei teve a feliz ideia de perguntar: escuta, para o comandante, para o general: ô Abner, quem que é o pai desse rapaz? Da onde ele veio? A família dele, qual o nome dele? Gente, a certeza dele de que o Davi seria derrotado era tamanha, que ele sequer se preocupou em saber, o nome de Davi, a história de Davi. Não estava nem aí. Para ele, o Davi ia morrer lá como indigente. Morre e larga aí. Interessante que é o seguinte: o Abner sabia quem era o Davi? Não, o comandante não sabia. O exército filisteu sabia quem era o Davi? O exército de Israel sabia quem era o Davi? O rei sabia quem era o Davi? Pior, o gigante olhou para o Davi de que jeito? Com desprezo. Também não sabia quem era o Davi. Ninguém sabia quem era aquele rapaz. Mas olha que coisa incrível. Volta uma página da sua Bíblia e olha no capítulo 16. O que está escrito em negrito lá no alto do capítulo 16? O que está escrito lá? Samuel o quê? Eu gostei da versão dele aqui. O que sua versão diz? Davi é ungido rei. Como é que é? Espera só um pouquinho, gente. O que está acontecendo aqui no capítulo 16? Eu não vou esticar muito, então não vou ler. Só vou fechar aqui. O que está acontecendo no capítulo 16? É o seguinte: Saul havia pecado e Deus disse: ó, acabou o reino de Saul, hein? Vou tirar ele de lá. Ele chama o profeta dele: Samuel, vem cá. Samuel, você vai ungir um novo rei. O Samuel fala: tá bom. Aonde? Você vai lá na casa do Jessé. Tá bom? Samuel chega lá. Jessé, que é o pai de Davi: Jessé, eu venho aqui em nome do Senhor, porque da tua casa vem um novo rei. Eu vim para ungir um novo rei. O Jessé: é mesmo? Espera só um pouquinho então. Ele dá um apito lá, chama a rapaziada. E o Jessé tinha um filho, era um mais forte que o outro. Tanto é que estavam todos no exército. Todo mundo guerreiro, todo mundo forte, todo mundo valente, todo mundo brabo. Todo mundo manda chamar o primeiro. Chama o mais forte que estiver aí. Pô, vai ser rei. Vai ter rei nessa casa. Vem o primeiro. Samuel olha. Não é esse aí não, Jessé. Como não? Olha só a pinta do cara. 2,20 metros de altura. O cara mais forte que o Shaquille O'Neal. Joga muito. Bate melhor que o Anderson Silva. O cara é rápido. Não é esse aí não. Chama outro. Também não é. E outro. Também não é.
ao ponto que foram todos os filhos enfileirados lá na sala. Nenhum. Aí o Samuel olha e fala, olha, não é nenhum desses. Ah, como não é? Você tem outro filho? Não tem nada, tem ninguém. Você tem outro filho. Deus falou que é outro. Não, espera só um minuto. É verdade. Tem o Davizinho. Não, mas peraí, o Davizinho? Não. O Davizinho não é possível. O Davizinho está lá no campo, lá com as ovelhas. Lá. Não, manda chamar. E aí a Bíblia diz que Davi vem. E quando Davi vem, versículo 7, Samuel diz: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Versículo 13: e Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Deixa eu falar para vocês o que está acontecendo aqui, gente. Sabe o que aconteceu? Davi havia sido ungido rei de Israel. E aí ele nos ensina uma grande lição. Porque o rei não sabia quem ele era, o general não sabia quem ele era, os exércitos não sabiam quem ele era, o gigante não sabia quem ele era. Mas eu vou dizer para você, ele sabia quem ele era e o que Deus havia feito na vida dele. E Deus havia ungido Davi, rei de Israel. Imagina que ele estava na batalha e o gigante olhando para ele, falava: esse daí não vai dar nada. E ele falava: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei da onde eu vim e o que Deus fez na minha vida. E o meu Deus me fez rei de Israel, e Ele me trouxe aqui porque Ele vai te entregar nas minhas mãos, o seu gigante. A lição final, queridos, que eu aprendo com Davi, é na hora que o gigante se apresenta. Lembre-se de quem você é e daquilo que Deus tem feito na sua vida. Lembre-se de quem você é e daquilo que Deus fez e tem feito na sua vida. Lembre-se de onde Deus te tirou, lá do campo de ovelhas. Mas você é vaso de barro, assim como eu. Mas o nosso valor está no bom tesouro de Cristo que nós compramos. Amém. Um parênteses. O gigante também ensina uma lição. Se alguém pudesse vir aqui só para a gente, vou fazer uma oração. O gigante também ensina uma lição para a gente. O gigante bobo desse jeito também tem lição para ensinar, tá, gente? A lição é: não julgue ninguém pela aparência. Cuidado, não julgue ninguém pela aparência. Porque você pode estar diante do rei de Israel e nem se deu conta. Cuidado, porque atrás de você, ou na sua frente, ou do seu lado, pode ter alguém de quem o Espírito Santo de Deus se apoderou e a quem Deus resolveu usar especialmente nessa geração. Não menospreze ninguém, porque Deus não age assim conosco. Aliás, nosso Deus é especialista em usar gente como você e como eu, gente fraca, gente limitada, gente em quem ninguém jamais apostaria. É gente assim que Ele adora usar para mostrar que o poder dele se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Deus adora puxar o tapete dos poderosos, queridos. Aliás, Ele tem um bom humor incrível. Mas eu queria orar com vocês nessa noite. Davi ensina várias lições para nós. A gente podia ficar aqui à noite. Hoje estou contador de causa, não posso ficar contando muito causa assim, senão não. Mas eu queria orar com vocês. Especialmente nessa noite. Eu queria orar especialmente por pessoas que têm se sentido enfraquecidas.
que diante do gigante que está colocado à sua frente, têm se sentido atônitas e apavoradas, a ponto de não conseguirem se mexer. Gente que tem estado aterrorizada, amedrontada, e que tem sentido que parece que sua fé não dá conta. Gente que se esqueceu daquilo que Deus fez, ou talvez esteja tão enfraquecido, tão esvaído nas suas forças, que não consiga mais lutar. Eu queria pedir para que todos nós ficássemos em pé aqui nessa noite.